Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quem vai pra semifinal ao vivo, presencial vai ser a semifinal? Será que será Magnus Carlsen ou será Arnold Erigaisi? Speed Chess Championship 2024. Meus amigos, isso que vai acontecer aqui, né? Esse match que o Erigaisi joga muito, já mostrei as partidas dele aqui, o Erigaiser, né? E o Magnus Carlsen não tem nem o que falar, ele é o atual campeão mundial de partidas rápidas e de blitz. Se preparem para um duelo daqueles. E a gente quer saber, se eles forem para a semifinal no presencial, quem vai jogar também essa contra o Carlsen no presencial? Será que vai ser o Hans Niemann ou será que vai ser o Wesley So? Porque eles também jogaram. Eu vou mostrar o vídeo deles amanhã, mas no final do vídeo eu já falo quem é que passou. Aí eu aviso antes, ó, quem não quiser spoiler aguarda o vídeo de amanhã, né? Mas eu vou revelar para quem quiser, para quem gosta de spoiler. Muito bem, meus amigos, mas antes uma dica fundamental para você que gosta de conforto no seu dia a dia, gosta de praticidade, conforto, durabilidade, camisetas da Insider Store, né? Eu estou usando a Tech Shirt da Insider Store, eu uso o tamanho M, mas existem de vários tamanhos, várias cores, e você, quando usa a Insider Store, são vários os diferenciais. Primeiro que é fácil de escolher roupa, é o básico, com tecnologia. Tecnologia, que tecnologia é essa, Rafa? Várias, né? Uma delas que eu gosto muito é anti-odor, ela tem uma tecnologia antibacteriana, então você não tem problema nenhum de cheiro, você pode usar no seu dia, pode correr, pode fazer exercício, pode usar, não tem problema nenhum, tá garantido. Outra coisa, a camiseta promove a rápida evaporação do seu suor, você pode suar, você não vai ficar com a sensação de molhado, é super confortável você utilizar, tá bom? E sem contar as outras vantagens, você não precisa passar, você tira da máquina, já põe no cabide, né? A durabilidade é altíssima, você vai comprar a roupa poucas vezes, então vale muito a pena. E a boa notícia aqui pra galerinha do canal Xadrez Brasil, usando o desconto que tá aqui na tela, você tem 18% de desconto na primeira compra e pode continuar usando esse cupom nas compras seguintes que você ainda vai ter 12% de desconto nas demais compras, tá bom? Então aproveita, o link tá aqui na descrição do vídeo, o cupom tá aqui na tela e garanta os seus produtos da Insider Store. Muito bem, galera, vamos dar uma olhada aqui nas partidas. Começamos aqui com o Magnus Carlsen, jogando um peão-dama contra o Erigaisi. Seguimos aqui com um desenvolvimento típico de peão-dama. E o Carlsen vai para sua catalã, sempre ele gosta de entregar aqui o peão de C4 e jogar com o bispo na diagonal. O Erigaisi andou estudando isso daqui, falou, pode passar esse peão para cá. O Carlsen fala, oba, entrou nas linhas principais de catalã, adoro. A6 foi jogado, o cavalo E5 imediatamente ataca o peão, rasga a atividade do bispo de casas claras. Bispo cheque, vamos ver o que o Erigaisi preparou aqui. Cavalo cobre e aqui cavalo D5, opa, colocando granito aqui nas casas claras, coloca a pressão aqui em C3, Magnus Carlsen faz o roque. E aqui, cavalo por C3 foi jogado. E o Erigaisi, meus amigos, não tá de brincadeira não. O cara tá peãozeiro máximo, né? Ele já capturou 2 peões, tá atacando a torre, tá atacando esse peão aqui central. Será que o Magnus Carlsen tá pendurando tudo? A partida seguiu com torre B1 e agora dama por D4. 3 peões a mais aqui tem o Erigaisi. Mas o Stockfish é tão fã do Carlsen, é mais fã do Carlsen do que eu. Não sei se é possível, mas é mais fã do Carlsen do que eu. Tá dizendo o seguinte, ó, não, as brancas estão bem aqui, mas são 3 peões a menos, mas é o Carlsen, né? O Stockfish sabe das coisas. Magnus Carlsen segue com dama em A4 com cheque. Você fala, cara, mas não pode ter compensação isso aqui, né? Onde eu não tô vendo, são 3 peões de diferença. Cavalo D7, segunda partida e aqui, nesse lance errado, segundo as máquinas, tinha que jogar B5 aqui na coragem. Essa linha é bem complicada, né? E a gente pensa que pode jogar torre por B5, mas na verdade não é tão bom assim, porque tá caindo o cavalo aqui, ó, essa grande confusão. Mas depois de roque, as brancas não tem compensação nenhuma, estão com mundaréu aqui, 2 peões a menos, a dama não tá numa boa colocação. Então, na verdade, B5 não é o problema, não é torre por B5. Aqui o problema é dama em A3, olha a confusão, sacrificando o cavalo, mas tem bispo F4 chegando, a torre também tá caindo, né? Então, primeiro bispo F4, melhorando aqui a posição do bispo, e depois, o quê? O computador manda o quê? Aqui, bispo por C7? Bom, tudo bem, é só pra gente ver que aqui é complicada a situação, né? Bispo por C7 é surreal, a gente vai seco aqui na torre, né? E o fato é que se for seco na torre vai levar um E5 aqui, as pretas têm um bom contra-jogo. Quer dizer, o negócio aqui é bem complicado. O Erigaisi, sentindo o cheiro aqui de alguma coisa, né, de uma armadilha, segue cobrindo com o cavalo. Esse lance parece tão bom, mas agora o Carlsen
imediatamente aqui vai para o melhor lance da posição, que é bispo F4. Que beleza jogar xadrez aqui com 3 peões a menos e tá tudo bem, né? Bom, dama C5 foi jogado pelo Erigaise. O Magnus Carlsen fala, vamos recuperar alguma coisa aqui. Joga com bispo por B7. Não apenas recuperando o peão, mas atacando a torre e atacando o defensor do cavalo. A partida segue com bispo por E5. Captura aqui o cavalo. E o Carlsen segue agora com bispo E3. Meus amigos, que bizarrice é essa? Essa partida é simplesmente espetacular. O Carlsen já sacrificou uma peça e 2 peões. E a gente fica se perguntando se tem compensação. Enfim, no momento a dama está atacada, a torre também está atacada. E agora a dama em E7 foi jogado colocando a dama em segurança. E aqui sim o Carlsen captura a torre e de repente existe igualdade material. Né? O Carlsen ele tem uma peça a menos e 2 peões a menos, no entanto ele tem uma torre a mais. A partida seguiu com C3 disparando o peão passado, agora tem que lidar com esse peão passado. Bispo D4 ataca o bispo aqui no centro. C2 a torre está atacada, torre vem para a coluna C, né? Aqui você não pode capturar o peão porque a dama está protegendo o bispo. Por isso torre na coluna C, roque foi jogado e agora sim, bispo toma, cavalo toma. E dama se livra do peão com pressão aqui em C7. Carlsen já tem superioridade material. A5 seguiu na partida. Bispo em E4 primeiro foi jogado pelo Carlsen. Melhora a posição do bispo com tempo sobre o peão. Bispo em A6 foi jogado, indo para o contrajogo. Cai em H7 com cheque. O bispo volta para E4 e o Carlsen falou, lembra que eu tinha 3 peões a menos? Então, aqui já está igual, né? Já recuperei os 3 peões. E aqui eu tenho uma qualidade a mais. Nossa senhora. Erigaise segue com F5, bispo volta para G2, F4 vem para o ataque, dama em E4 pressiona o cavalo, dama G5 protege todo mundo, cai o peão de C7, o Carlsen já tem um peão a mais, ele tinha 3 a menos, tem um a mais. F3 foi jogado, bispo por F3 captura o peão, agora já perdi as contas de quantos peões o Carlsen tem, tá acabando já os peões do Erigaise. E aqui bispo D3, um lance muito interessante aqui do Erigaise, ele é muito perigoso, indo para essa armadilha aqui, né, ele eliminando a defesa. Mesmo assim os computadores falam que aqui tem um torre H1, que dá para se defender e que as brancas ficariam melhores. Mas ele quis criar confusão aqui. Magnus Carlsen joga simplesmente com dama B7. Torre por F3 foi jogado pelo Erigaise, ele está indo para o tudo ou nada, peão toma. E agora ao invés de capturar aqui o peão, dama em F5 foi jogado agora aqui pelo Erigaise, colocando uma forte pressão, ele está ameaçando tomar aqui com cheque, colocar o bispo nessa diagonal, é bem perigoso. Carlsen segue com F4, não permitindo isso. Bispo em E4 ataca a dama. Carlsen salva a dama fazendo cheque, o rei vai para casa de H7. E se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate do Carlsen, vale a pena, né? E eu espero que você não tenha capturado o cavalo, meus amigos. Não pode capturar o cavalo nessa hora porque dama F3 aqui e é só choro e ranger de dentes. O mate chega e chega com velocidade. Não tem como evitar o checkmate. Ah, eu vou dar cheque aqui, ó, pronto. Não tem o que fazer. Deve ter alguma saída desesperada aqui, alguma coisa. Não tem, galera. Não tem mais saída. Você vai ter que sacrificar a dama aqui e postergar o mate, né? Então, eu espero que você tenha encontrado o que fazer nessa hora, né? Que posição perigosa. Esse lance de arremate nessa posição, Erigaise abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Dessa maneira a gente força a troca das damas, o que acaba resultando num final completamente vencedor para o Magnus Carlsen, com uma qualidade a mais e 3 peões a mais. Que ironia, não? Meus amigos, Magnus Carlsen fez uma precisão absurda nessa partida. Ele fez aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. 98,6% de precisão, 86,6% para o Erigaise. Que é isso, meus amigos? Que partida insana. Tem mais. Agora o Carlsen tem as peças brancas, mais uma vez, partida de 3 minutos. A gente tem o sistema London aqui, o Magnus Carlsen com o sistema London. Será que vai dar certo isso daí? Vamos ver, o Erigaise. Os dois jogadores desenvolvem rapidamente, o Carlsen vai para essa ideia do H4, o Erigaise já sai capturando o peão envenenado aqui de B2, será que é envenenado mesmo? Dama em A3 foi jogado, e aqui não, dama por A, se bem que dama por A2 também é possível, mas a dama fica com uma má colocação aqui, né? Então, mas também é possível. Aqui dama em A3 melhora, dama ganha mais mobilidade, coloca pressão no peão. Aqui bispo B5 foi jogado, bispo por C5, Erigaise é peãozeiro, hein? Ele vai capturando tudo. Carlsen segue com H5, H6, cavalo E5 pressão para cima do cavalo, o bispo faz a proteção. Os computadores dizem que tem que deixar quieto aí, rocar, devolve material.
O Erigeise foi pão duro aqui, segurando a rapadura. Seguimos com cavalo toma, e agora C4 jogado pelo Magnus Carlsen. Cavalo vem para F6 pelo Erigeise, bispo vem para E5, bispo volta para proteger e aqui peão toma, dama em A4, pressão enorme para cima do cavalo, é claro, sem falar, também a dama está atacada, apesar de protegida, temos trocas e Gran Roque jogado pelo Erigeise. Abertura bem jogada, bem enérgica aqui dos dois, Carlsen vai para bispo por cavalo, o que ele tá vendo, né? Ele já tá vendo lá na frente o negócio. Segue com rei E2, conecta as torres. E agora, o rei aqui tá cortado, né? Acho que essa é uma das coisas, mas rei D7 sempre é possível. Vamos ver como é que vai seguir o Erigeise. Segue primeiro com bispo D6, bispo por cavalo foi jogado, e a gente tem essa batalha de peças menores. Bispo contra cavalo, cavalo em F3 jogado pelo Carlsen, rei vem para casa de C7, o cavalo centraliza e aqui a torre vai lutar pela coluna. Temos as trocas das torres e o Erigeise agora busca aqui a iniciativa, segue atacando o peão. Rei G4, rei F3 foi jogado, dando suporte para a casa de G4. Uma vez que se a torre quiser atacar o peão, dá para defender. A partida seguiu com torre na coluna C, o rei chega com velocidade. O Erigeise joga um A6, não é possível. Olha o rei do Carlsen onde já está. Erigeise segue com C5 atacando o cavalo volta e agora a torre na coluna G de novo. O Carlsen faz a proteção com G3 e aqui bispo E7. Cuidado, Magnus Carlsen, você tá quase levando mate aqui, rapaz. Magnus Carlsen segue com F4, segurando o cheque aqui em G5, tá complicado isso. Tá caindo numa rede de mate aqui, pelo amor de Deus. Rei C6 foi jogado e agora a torre na coluna C, jogado pelo Carlsen. O Erigeise volta a atormentar aqui com a torre, ganha bastante mobilidade. E4 foi jogado pelo Carlsen e agora talvez tomar aqui jogar com a torre na coluna D seja uma boa opção. O Erigeise acaba indo para esse lance que é bem natural, mas os computadores não gostam porque agora peão toma com cheque. E é possível jogar um torre D1 primeiro, seguido de cavalo C3. Aqui cavalo C3 diretamente foi jogado pelo Carlsen. Mas esse lance permite rei D4, cavalo em E4 foi jogado, o Erigeise dispara o peão passado, cara, olha o rei do Erigeise onde tá, o rei do Erigeise tá muito bom, tá dando suporte pro peão passado, de repente a gente não sabe mais quem é que tá ganhando, quem é que tá perdendo, vai todo mundo ganhar, ou vai todo mundo perder. A partida seguiu com torre D1 com cheque, rei vem pra casa de E3, torre E1 com cheque, rei vem pra F3, e parece que o negócio é ir para casa de C2, segundo máquinas, F3 é um erro. E aqui o Carlsen só tem uma maneira de sobreviver. E não é fácil de encontrar o lance do computador A4. Por isso o cavalo D2 foi jogado, o tempo dos dois já tá caindo, né? Agora tá aquela baixaria. Torre, por que é? Pendurou o cavalo aqui. Ah não, ele foi para as trocas, calma. Às vezes acontece pendurado. Ele pendurou contra o Faustino Ouro, né? O Faustino Ouro ganhou, mas aqui teve essa situação. Rei por F6 foi jogado pelo Carlsen, mas agora a torre C5 exclama. Esse peão vai disparar. O rei controlou esses outros peões. O que fazer? Não tem mais muito. O Carlsen segue na luta. Põe a torre. Rei captura o peão. F5 tenta pelo menos manter um peão. C3 dispara. Rei por F7. C2. Talvez aqui tomar o peão fosse possível. Rei F2 também são os dois únicos lances que ganham. O Erigeise vai para C2. Será que o Carlsen agora encontra o único lance que empata? Não é fácil, tem que jogar rei G6 aqui, dando suporte para o peão avançar, encostando nesse peão. Na verdade é bem natural. Mas aqui, meus amigos, com o tempo caindo, nem o Carlsen encontrou. Seguiu com esse lance torre C1, né? Mas vamos ver essa linha aqui, ó. Se rei G6, C1 promove para a dama, né? O ponto é que você captura esse peão e agora tá com 2 aqui, né? Mas não é fácil de calcular isso aqui, né? O rei encosta, vocês soltam F6, torre H1, não é fácil de achar isso aqui. Aí cai em H5, aí vem pra cá, vai você pra lá e não dá tempo de vir pra cima desse peão, né? Entendi. E aí se trouxer o rei, o que acontece? Vai promover, troca e não dá pra ganhar esse final, é isso? O rei vem pra cá, rei G7 também empata, que aí gosta de emoção, né? Rei E7... Rei F6 é o único jeito. Não, rei D7 também. Então vai, rei C4. O rei chega, né? Muito bem, é um final complicado, um final difícil. O Magnus Carlsen não tem tempo de calcular. Segue com torre C1 e agora torre por F5. Esse lance vem com cheque. Vai dar para voltar para defender o peão. Ficou ruim agora aqui para o Magnus Carlsen. Erigeise parte para cima, se livra do peão do Carlsen. E depois de mais alguns lances, muitos lances, Magnus Carlsen
abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. O Eri Geyser, cara, ele resistiu. Ficou um pouquinho melhor. O Carlsen voltou pra luta, não conseguiu mais. Eri Geyser foi lá e detonou. É um duelo muito difícil. Tudo pode acontecer quando esses dois caras jogam. Vamos ver agora a última partida aqui do vídeo. Mais uma partida agora. O Eri Geyser, no entanto, agora de brancas. Sai com abertura hatch, com o cavalo, né? A gente tem os bispos lutando pelas longas diagonais, os dois bispos em fianqueto. Que legal, uma abertura bem hipermoderna, uma índia. Aqui C4 foi jogado, temos aqui E6, foi jogado D4, o cavalo vem para casa de A6, dando suporte para C5. E aqui cavalo de bem D2. D5 ataca o centro, torre vem para a coluna C, dama conecta as torres. Abertura bem... vamos falar assim, são lances bem naturais aqui, né? Praticamente a posição pede esses lances. Torre de F vem para a coluna D, torre também luta na coluna D, e aqui C5. Isso aqui é um clássico, né? Aqui peão toma, cavalo toma, B4 ataca o cavalo centraliza e A3 protege o peão. Temos torre na coluna C, temos trocas, cavalo toma, e aqui os bispos se encaram e saem do tabuleiro. E o Eri Geyser segue com o cavalo aqui em D2, que partida interessante, atacando o centro, o cavalo do Carlsen volta, e aqui dama vem para B2, um lance que cometeu um erro, mas como é que pode esse lance ser ruim? Um lance que domina a grande diagonal de casas escuras, a dama foi promovida a presidenta da diagonal das casas escuras, da longa diagonal de casas escuras, e foi um blunder, por quê? Na verdade... Aqui, dama em A4 seria um pouco melhor, segundo as máquinas, ou até mesmo dama B3. Mas dama em B2 é porque, depois de peão toma, capturando o peão, e depois das trocas em B7, os bispos estão se encarando. Aqui, você quer capturar o peão, mas não pode, porque o cavalo está cravado, né? Então, se você capturar de torre, por exemplo, não vai dar boa. Você pode tomar aqui simplesmente, depois tá levando checkmate, além de tudo, porque não esqueça que essa dama também é presidente da diagonal, da longa diagonal de casas claras, né? Então, realmente não tem como. Se você tomar de cavalo, também não vai rolar, porque você acaba perdendo a defesa do cavalo. Por isso, Eri Geyser tem problemas. Segue com B5, Carlsen aproveita que já centraliza a dama. A4 foi jogado E5, vem com o exército. Dama em A1 foi jogado C3 e agora tem muito bloqueio nas casas escuras. A luta continua existindo. O cavalo vem para F3, dama em E4 pressionando o peão. Esse peão está bem atacado. As torres estão se olhando. Torre toma. O peão ficou sem defesa. Dama por C3, dama por E2. Cavalo por E5. O Magnus Carlsen errou, o Eri Geyser está de volta na partida. E aqui um lance muito valente do Magnus Carlsen, o lance cavalo E4. Cavalo E4 rasga essa diagonal aqui de casas escuras, mas não dá tempo do cheque dar algum ataque descoberto, porque a dama está atacada. E aqui, dama em F3 foi jogado pelo Eri Geyser e o tempo deles já está caindo. Temos as trocas das damas, Carlsen segue com o cavalo C5 atacando o peão, grande mobilidade para a torre. Eu olho essa posição e eu acho que as pretas estão bem melhores. Os computadores falam, pode dar aqui que eu jogo e tudo bem, eu empato. Na prática, vamos ver, A5 foi jogado, torre vem para D5. A6 dispara o peão, cavalo E6. Torre C8, o Eri Geyser vai encontrando os melhores lances ao toque. Torre por B5, torre A8 faz pressão no peão. Carlsen joga com torre A5, torre por A7 recupera. Que final sendo jogado ao toque pelo Eri Geyser. Magnus Carlsen vem com o rei para F6, H4, H6 foi jogado, o cavalo manobra para D2. Carlsen segue disparando o peão com B5. Cavalo em E4 com cheque, o rei vem para o meio do tabuleiro. O cavalo atacado recua e agora o cavalo chega com pressão para cima do peão. Torre E7 com cheque aqui, talvez torre por F7, talvez torre B7. Torre B7? Torre B7? Por que esse lance é bom? Ah, porque o peão tá promovendo. É difícil de achar, hein? Parece até que falei besteira aqui, né? Parece até que eu falei besteira. Mas aqui é esse lance mesmo. Agora, e se tomar aqui esse peão, tem um cavalo B3 e aqui perde a defesa do peão. É legal, legal. É um rolinho tático esse lance aqui. Precisa um pouquinho mais de tempo. Não dá pra jogar com o coração na boca com 3 segundos no relógio, né? Por isso, torre E7 foi jogado. O Carlsen encosta na torre, cai o peão de F7, cai o peão de A6. H5, Eri Geyser tem uma maioria na ala do rei. Tem 1 segundo no relógio. G5, F4 jogado ao toque. G4, torre G7. Eri Geyser vai sobrevivendo. Magnus Carlsen, que final que esses caras estão jogando. Um final
impecável aqui, o Erigaise jogando ao toque. B4 foi jogado, F5 dispara o peão. Torre ataca o cavalo volta para F1. Aqui um excelente lance, uma outra possibilidade seria tomar o peão aqui, ficar com alguns e sacrificar o cavalo. Não é muito natural jogar dessa maneira. Erigaise volta o cavalo, B3 dispara, mas agora o único lance foi jogado aqui pelo Erigaise. Carlsen segue disparando o peão. E agora talvez o único lance da posição seja duas possibilidades aqui, ou F6 ou cavalo D2. Cavalo D2 mais natural. Infelizmente, Erigaise solta esse cavalo E3 na casa errada. Só tem um lance que castiga isso, que é rei C6. Que loucura, né? Mas rei E5 tá levando cavalo C4, a verdade é essa. E rei D6 a mesma coisa. Então esse é o único que não leva o duplo do cavalo. E agora seguimos com o cavalo D1 atacando o peão. Torre em A1 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Esse lance parece muito bom. No entanto, torre por B2 jogada ao toque pelo Erigaise, sacrificando aqui o cavalo para poder jogar esse final que, segundo as máquinas, dá para buscar o empate ainda. Tem que jogar torre B8, única maneira, talvez para ir atrás do peão. O Erigaise já não encontra mais os lances, Magnus Carlsen também não, o tempo dos dois já está caindo, torre A2 segue na luta o Erigaise, o tempo do Carlsen que estava muito bom já não está tão bom assim, torre A6 ataca o peão, torre D6 e propõe trocas, Erigaise segue trocando, vai jogar esse final e a questão é, será que dá para o Magnus Carlsen ganhar esse final? Porque ele tem um cavalo, mas se trocar um peão aí já foi. No entanto, mais alguns lances foram jogados, Magnus Carlsen consegue eliminar todos os peões aqui do Erigaise e por isso o Erigaise abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, ele é obrigado a se distanciar aqui do peão, não consegue mais defender, todos os peões vão cair e esse final é completamente ganho para as negras, né? Então aqui você vai atacar, o cavalo volta, o rei não tem acesso à casa de H5 e com o cavalo e com o rei o peão vai ter suporte para ser promovido. Meus amigos, que match incrível que aconteceu aqui entre Magnus Carlsen e Arjun Erigaise. Magnus Carlsen venceu o match por 12-9, foi bem disputado, vai para a semifinal em Paris que vai ser presencial e no próximo vídeo a gente vai descobrir quem é que vai jogar contra o Magnus Carlsen. Será Hans Niemann? Será Wesley So? Bom, eu falei que eu ia dar spoiler. Não vou não. Eu falei só os que gostam de spoiler vão ficar aqui no vídeo para ouvir. Mas não tem ninguém que gosta de spoiler, então não vou dar. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!